Louvado seja o nome do Senhor. Pai, seus irmãos, fiquemos todos de pé. Vamos dar início à nossa celebração, nosso culto público de adoração, nosso culto de louvor ao nosso Deus. Estamos hoje nesse domingo aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Então, se você veio adorar o nome do Senhor e agradecer pela semana que se passou e pela próxima que está chegando, então feche seus olhos, vamos falar com Ele, adorar o nome do Senhor. Quem deseja oração? Vamos orar a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor da glória, graça, Deus te damos porque Tu és um Deus maravilhoso, exaltado, Deus grandioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estamos, Deus, reunidos neste momento aqui na Tua casa, neste lugar que o Senhor colocou como a Tua igreja. Viemos, Pai, aqui para Te adorar, dizer o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas. Sem Você não somos nada. Precisamos inteiramente do Teu poder, da Tua glória. Assim, Pai, te peço nessa noite, pelo culto que iremos celebrar, e todos aqueles, Deus, que vão ter a oportunidade deste microfone, de alguma forma, expressar o amor e a gratidão a Ti, orando, louvando e trazendo algo da parte do Senhor. Assim, Deus, toma de conta da Tua igreja, aquela que já se encontra nesse lugar. Se aqui alguém está a caminho da Tua casa, vai guiando os Teus passos, livrando dos inimigos, e que possa chegar com segurança aqui no Teu lar. Deus eterno, usa as crianças, os jovens, as mulheres e toda a Tua igreja. Aqueles que estão sendo recebidos para os visitantes, que o Senhor também os acolha com muito amor e misericórdia. Pai eterno, muito obrigado por tudo. Agora nós vamos entoar cânticos para o Teu lindo e maravilhoso nome, para Te exaltar nessa noite. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com os cânticos congregacionais. Vamos convidar aqui algumas pessoas para adorar a Deus. Amém? Deixa eu ver aqui, olhar aqui algumas irmãs. A irmã Solange já pode se preparar para um louvor. A nossa amada irmã, a irmã Juliane, prepara o segundo louvor. E chamar a irmã Luciene. Amém, Luciene? Glória a Deus. Aí você pode pedir ajuda a Sarinha Rebeca para a irmã Luciene com um terceiro louvor para lindo adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmão, vamos louvar o hino 73. Aleluia. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenha, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim. E descansa.
Está os irmãos com a paz do Senhor, né? Quero chamar a irmã Luiane para me ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o louvor número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvor número 3, tá? Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei.
Saudamos a igreja da paz do Senhor. Hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, fiquemos todos de pé. Fiquemos de pé e abramos nossas Bíblias. Abramos no Evangelho de João, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. João 9,
do 1 até o 7. Glória a Deus. João 9, do versículo 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Todos encontraram, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. João 9, do 1 ao 7, diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. A igreja. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Amigo, quem pecou? Deus ou seus pais, para que nasceu cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A igreja. Como ele faz as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, à noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A igreja. Tendo dito isso, funciona na terra, com a saliva fez outro, e mudou o outro, Todo mundo junto. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviar. Foi, pois lavou-se e voltou. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos meditar um pouco sobre esse texto, sobre o tema da nossa ministração para a igreja do Senhor Jesus. Já no Tiago, Louvado seja Deus, na paz do Senhor a todos. Nosso amado Deus, nosso soberano e glorioso Pai, como é, ó Pai amado, maravilhoso poder estar na Tua presença, o poder, ó Deus eterno, desfrutar da comunhão com os nossos irmãos, o poder, ó Deus eterno, ter a liberdade para bendizer a Ti, glorificar e reconhecer, ó Deus eterno, aleluia, o Senhor e a sua santidade, reconhecer, ó Deus eterno, que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor é digno de adoração e de toda a nossa gratidão. Que o Senhor seja com as nossas vidas e continue, ó Deus eterno, derramando sobre nós as tuas ricas e gloriosas bênçãos, sem medida e em grande abundância, ó Pai. Receba, ó Pai amado, nosso louvor, receba a nossa adoração. E que o Senhor continue a falar ricamente aos nossos corações, conforme a Tua vontade gloriosa para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar início aos louvores com o departamento infantil. Em seguida, como de costume, a mocidade. Depois, o departamento de mulheres. Na sequência, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Crianças, mocidade e mulheres. Ele vem pra me buscar, vai levar
Infinitamente
Deus já nessa noite a irmã Vanessa e a Isabela, que estão ali atrás, faça assim com a mão. A irmã Catarina, a mãe da irmã Rosilene. E o Jonas, convidado da irmã Brenda. Se a igreja se sente feliz, vamos dizer como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a bela Cristo ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a bela
vir aqui adorar o Senhor? Glória a Deus, Senhor. Saúde a Mãe de Cristo com a paz do Senhor. Hino de 467. Ó, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonanças e paz, pois com Ele seguros serás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão e te podes suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonanças e paz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo amor. E o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então verás que bonanças e paz, pois com Ele seguro serás. Quando o pé vai ser, Ele ouve e ouvir, mesmo sendo em tribulação. Quando a morte poder do teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que pois com Ele seguro Glória a Deus, né? Glória a Deus do céu. Irmãos, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor.
Agora é aquela hora boa de orar pelas contribuições, por dízimo, pelas ofertas. Tendo a sua mãozinha para cá e vamos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e poderoso, Pai Santo, cremos que o Senhor está presente, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Deus. Deus abençoa o dízimo e as ofertas, Senhor, que Tu trouxe para a Tua casa, Senhor, para que haja manutenção, Senhor, para que haja, Senhor, agir, Senhor, com fé, que nós possamos, Senhor, estar sempre presente, Senhor, na Tua casa, Senhor, te adorando na beleza da Tua santidade e fazendo aquilo que é agradável aos Teus olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pecinha? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Que eu estava doente assim, era uma gripe normal, né? Mas uma gripe ela pode deixar a pessoa fraca, né? Bem fraca. Principalmente quando está com febre. E eu estava com febre muito alta. E eu fui 2 vezes para a UPA e 1 vez para o hospital. E quando eu fui para o hospital, foi até ontem, o médico disse que se eu não melhorasse, eu poderia ficar internada. E eu nem sabia o que era isso, porque eu nunca fiquei internada na minha vida. Mas aí, no meio de toda essa situação, desde a primeira vez que eu fiquei doente, até ontem, eu senti que o Senhor cuidou de mim e que Ele sempre esteve comigo. Eu ouvia a voz de Deus falar comigo que eu ia ficar boa, ia dar tudo certo. E às vezes eu ficava com medo, mas o Senhor não me deixava desistir. Então eu continuava firme na fé, mesmo assim. Então, que os irmãos tenham sempre a confiança de que o Senhor, Ele cuida dos seus filhos, independentemente da situação. Aleluia. Pode ser uma gripe, pode ser uma situação maior. O Senhor sempre cuida, a gente vê isso através da palavra. A minha experiência foi com a gripe, mas poderia ter sido algo pior. Eu poderia ter me internado, eu poderia ter ficado com alguma doença no pulmão, né, que foi olhado e tudo. Mas graças a Deus eu não fiquei. E hoje de manhã eu me acordei bem melhor. Eu me sinto já curada, graças a Deus. E agora eu queria deixar um versículo em Isaías capítulo 40, versículo 28 até o 31. Amém? Aleluia. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadriação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui fala que o Senhor, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, e não há esquadriação no seu entendimento. O Senhor, Ele é perfeito, ao contrário de nós que nos cansamos, né? Todo ser humano se cansa, seja jovem, seja velho, mas o Senhor, Ele não se cansa de jeito nenhum. E todo aquele que espera no Senhor, ele tem as suas forças renovadas. Toda manhã ele está fortificado na fé, porque ele não está com a sua fé firmada no homem, mas está com a sua fé firmada em Deus, nesse Deus que não se cansa, que não se fatiga. Então que nós confiemos sempre no Senhor, que Ele vai estar sempre conosco e vai nos ajudar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Que maravilha, né? Que glória. Que bênção, testemunho. Simples, mas muito grandioso pela fé. Glória a Deus. Parabéns, porque assim. Chama aqui os meninos do louvor para nós adorarmos o Senhor e depois nós vamos meditar um pouquinho. Chama aqui o irmão Tiago e o irmão Juliane para adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os queridos vão ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Declare que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como outras. Quero que saia tudo de bênção da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz venha a janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Aleluia. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Glória a Deus. Bendita você, Jesus. Peça ao Senhor renovo da tua vida essa noite. Louvado seja nosso Deus, Deus. Cante assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero
porque tudo criar dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo criar dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, Glória a Deus. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita. Mais de ti. Aleluia. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Amado Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ele, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Não poderia ter sido cantado hinos tão precisos para hoje. Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos. É isso que precisamos. Uma renovação das nossas vidas. Precisamos voltar àquela intimidade com o Senhor. Muitos de nós precisamos voltar a ter aquele encontro de novo com Jesus. Compreender o que Jesus quer de nós, o que está fazendo por nós. E aí devemos continuar adorando a Ele, sem perder as esperanças. Sem perder as esperanças, da mesma forma como foi lido lá em João 9, que foi o texto que nós colocamos como texto para referenciarmos já a nossa palavra bem simples para a igreja. Lá em João 9, acho que na sua Bíblia tem assim a cura de um cego de nascença. Não existe texto preciso para falar sobre o que nós queremos abordar hoje. À tarde estava com minha esposa, como nós estamos tirando alguns dias para descansar, mas às vezes não dá tanto que a correria, mas pelo menos tirar momentos para descanso, porque a nossa vida ela é designada por propósito, que é o tema da nossa palavra aqui. O propósito das nossas vidas. Porque servimos ao Senhor, porque estamos aqui. Irmãos, tem um pastor, um comentarista chamado Rick Warren, que ele escreveu um livro chamado assim, Uma Vida com Propósito. Isso um crente não tem propósito de vida, então só tem uma vida, mas uma vida sem direção, sem o porquê de tudo isso. E existe uma verdade muito clara que todos nós somos dirigidos por alguém para algum lugar
Então, se nós estamos dirigidos por alguém, é porque nós seguimos essa pessoa. E se estamos direcionados para algum lugar, é porque nós sabemos para onde queremos ir. Então, seguir a pessoa e ir para o local onde ela designa é um propósito das nossas vidas. E muitas pessoas perderam esse propósito. Nesses últimos dias, meus irmãos, nos últimos 3 dias, nós temos acompanhado o que aconteceu com a irmã Dulce. E inclusive, né, irmã Juliana? Eu, a irmã Juliana, a irmã Dejane e o irmão Evandro, tivemos hoje, ali no momento do sepultamento, uma expressão, irmã Dulce, ficou marcado nós 4, não foi? Ô mulher forte você é. Só Jesus mesmo, e que está nos ensinando a fortaleza do que era a sua vida. E quando nós terminamos ali, irmã, eu, irmão Evandro, a irmã Juliana, a irmã Dejane, a gente ficou passeando ali, né, irmã Juliana? Naqueles sepulcros, olhando as fotos, as pessoas que estavam ali. Eu vimos vereador, empresário, eu vi alunos, vizinhos, pessoas que um dia estavam por aqui conosco e agora estão ali. Aliás, o corpo está ali. Mas muito mais do que um novo endereço de vida é o endereço eterno na qual nós devemos estar nos preparando para ele. O propósito do crente não é só chegar ao fim e acabou. Não, o propósito do crente é o fim, mas dando início a uma nova etapa da nossa vida. E se você quer saber o propósito de Deus das nossas vidas, é necessário compreender 5 coisas que eu quero que você decore aí para a sua vida. Primeiro, meus irmãos, nós somos planejados para a glória de Deus. Repita, planejados para a glória de Deus. O segundo é que nós fomos formados para ser a família de Deus. Diga, formados para ser a família de Deus. É o que fizemos ontem ali na Academia. Terceiro, nós somos criados para sermos a imagem de Jesus. Diga, criados para ser a imagem de Jesus. Quarto, nós somos moldados. Aí é que está. Os propósitos moldados para servir ao Senhor. Diga, moldados para servir ao Senhor. E o último, que é importantíssimo. Sem isso, a gente não é crente. Nós somos feitos para um propósito, feitos para uma missão. Diga, feitos para uma missão. Irmãos, esse texto coloca a situação que Jesus se encontra com o cego, e não só o cego, ele era um cego de nascença. Deduzimos que ele nem sequer sabia expressar o que era algo que ele nunca viu. Ele nunca viu. Quando eu dava aula de filosofia, isso há uns 15 anos atrás, no liceu, na escola profissional, eu sempre brincava com os meus alunos, falando um pouquinho de uns filósofos, aí dizia assim: o que um cego enxerga? Já para ver o que um cego vê? O cego enxerga sim ou não? O cego enxerga sim ou não? Sim ou não? Ele enxerga, ele vê. Só por que ele vê o quê? Ele vê aquilo que ele imagina, o que ele deduz. Ele vê pelos sentidos. O que ele ouve, o que ele sente, o que ele cheira, o que ele pega, cria-se na mente dele e ele enxerga. Então, só a visão natural é muito mais do que perceber com os olhos, é compreender com o todo. E este cego, ele estava ali naquele mesmo lugar, como de costume, esperando uma oportunidade de ser curado. Eles passaram-se anos e anos. Talvez ele poderia ter morrido cego, e nunca ter voltado, ou nunca ter enxergado. Mas num belo dia, na bela hora, naquele lugar, apareceu uma oportunidade. Ele nunca viu, nunca tinha escutado a pessoa, mas tinha ouvido falar sobre um homem que
que estava realizando diversos milagres. E que ele, se fosse agraciado, está próximo daquele homem, quem sabe ele poderia voltar, ou melhor, voltar a enxergar. Enquanto Jesus caminhava com os discípulos ao longo da estrada, ele se deparou com um homem. Pense comigo. Por onde Jesus andava, tinha muitas pessoas, e estas com as mais variadas situações de problemas, como aqui hoje. Só entregasse o microfone, partindo da quecinha para frente, todo mundo tinha algo para contar sobre alguma coisa que passou, que está passando, ou que poderá passar na sua vida. Problemas, situações. Então, onde Jesus passava, tinha problema. Mas, ao caminhar naquele trajeto, um homem chamou o quê? A sua atenção. E não só chamar a atenção, não só pela cegueira, mas pela oportunidade de Deus manifestar a sua glória. E aí eu quero já fazer o primeiro ponto importante. Desde o início da enfermidade da Quecinha até chegar no culto hoje, tem um propósito. Quem sabe Deus não permitiu a sua enfermidade para que hoje você estivesse aqui testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Tudo que acontece é com o propósito. É por isso que o texto fala isso no versículo 3. Porque os discípulos indaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi seus pais? Porque para um judeu, uma enfermidade era punição de Deus. Se uma criança nascia enferma, se alguém adquirisse doença, era pecado. E não era. Nós aprendemos hoje que a enfermidade adquirida, o problema encontrado, ou uma situação que constrange, em muitos casos é o quê? Permissão ou propósito de Deus. E o versículo 3 é muito claro, porque ele diz o quê? Está aqui na projeção? Lê comigo. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem o quê? As obras de Deus. A Bíblia nos diz que os discípulos imediatamente viram que o homem estava com cego de nascença. Estava cego de nascença. Esse é o problema de muito crente. Olha para as pessoas, só vê o quê? Problema. Olha para o ser humano e vê o quê? Problema. Olha para outro e não consegue. Tudo bem. A pessoa tem um problema, mas o problema não tem a pessoa. O ser humano não é o problema, a não ser que ele de fato seja o problema. Mas o problema não está acima da sua fé, da sua identidade, de quem de fato você é. Qual é o nome desse homem aqui, pessoal? Lê aí. Diga o nome dele aí. Que é o nome do pai dele. Não, mas ele é identificado como o quê? O cego. E você não é o cego. Você não é a cega. Você não é a pecadora. Você não é a pessoa que tem isso, que tem aquilo. Não. Você é muito mais do que o problema. Você é um homem, uma mulher com problema, mas lavado e remido no sangue do Cordeiro, com fé forte, capaz de mover montanhas, disposto a servir ao Senhor nas dificuldades, e assim com o problema. O problema faz parte, o problema não é a sua identidade. Então ninguém vai identificar com o problema, mas sempre identificar com o problema, mas sempre adorando ao Senhor. As suas primeiras palavras, depois do Pai do Senhor, não é: estou passando por luta. Tem gente que é assim, né? Pai do Senhor, vem cá, irmão, estou passando por luta, estou com prova, estou na prova. Meu irmão, depois do Pai do Senhor, você pode até, não, irmão. Deus é poderoso, apesar da luta. Deus é maravilhoso, apesar da prova. Deus é soberano, apesar da enfermidade. Ou seja, o problema não é essa segunda fala, deve ser a última, porque o problema não consome você. É a sua fé que consumirá o problema na sua vida. É isso que tem que compreender. O problema não pode estar acima de quem você é. Por quê? Porque nós fomos planejados para a glória de Deus. O que vemos em nossas próprias vidas? São problemas.
Eu estava pregando na sede sexta-feira. E aí, quem está aqui em cima, irmãos? Quem pregou, irmão Juliano, quem prega, né? Eu estou pregando, a gente consegue ver as reações dos crentes. Uns riam, outros concordam, outros cochilando, outros estão olhando para fora, outros estão esperando o lanche da Valderiza fora, da menina, né? Não sei, alguma forma. Mas sempre tem a reação dos crentes. Aí eu falei aquela velha frase que eu disse aqui uma vez e liguei para a sede, porque se eu dou carão aqui, se me chama da doutrina, eu vou dar carão lá também. Em que sentido? Todo mundo tem problema, amém? Mas também tem dois tipos de pessoas: as que criam problemas e as que são problema. Irmão. As que têm problemas, diga amém. Tem problema. Ixi, acabou os problemas, não? Tem pouco, amém? Então vamos glorificar o Senhor. Deus tem problemas, mas tem outros que criam problemas. Esse copo aqui, meus irmãos, espera aí. Ele está cheio? Então tá. Ele está cheio ainda? Espera aí. Está na metade? Está na metade? Mas metade o quê? Cheia ou metade vazia? Não, metade cheia e metade vazia. Depende na metade cheia e metade vazia. Porque se for uma pessoa pessimista, está acabando. Metade vazia. Mas se for uma otimista, está na metade, mas metade cheia. Ainda tem água. Porque crente, quando começa a observar, já é um problema para ele. É igual o baiano que está deitado numa rede. Eu até estou saqueado aqui uma vez. O baiano está numa rede, você baiano, o ser humano está numa rede. Aí, meu amor, aí em casa tem vacina para picar de cobra. Tem não, por quê? Porque lá vem uma de picar. É assim que nem funciona, gente. O problema é que está chegando e ele já começa a criar. E a fé deste homem é sempre estar todo santo dia no mesmo lugar, ciente que um dia poderia ficar curado. Portanto, seu primeiro propósito é sempre não falar do problema, mas falar do Deus grandioso que cuida dos nossos problemas. Porque nós somos o quê? Planejados para a glória de Deus. Mas aí, meu irmão, você é pecador, igual eu, como todo mundo. E assim, nós somos formados para ser a família. Nós nascemos cegos, porque nós nascemos para o propósito. E lá no versículo de número 5, diz assim, ó, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Assim, tendo dito isso, cuspi na terra e com a saliva fez o lodo, e feito o lodo, untou com o lodo os olhos do cego, e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. É interessante, ele era o que, irmãos? Cego. Mas quando Jesus fez aquela laminha e colocou nos olhos dele, Jesus disse assim, ó, vai lá e lava os teus olhos. E a Bíblia diz assim, ó, foram, pois, porque se ele era cego, se ele mandou ir para o tanque, ele sabia onde ficava? Não era foram, não é não? Era para ser? Tipo assim, alguém levou ele, né? Era para ser dois? Mas diz o quê? Foi, então se foi o quê? Sozinho. Eu quero que você entenda que a igreja, a família igreja, que é o ponto 2, que fomos formados para essa família, às vezes vai faltar irmão na sua casa. Às vezes a igreja vai estar lá, como tivemos com a irmã Dulce, mas às vezes a igreja não vai estar. E vai ter momentos que você vai caminhar em conjunto, mas vai ter momentos que você vai caminhar o quê? Sozinho. Mas uma coisa é certa, mesmo sozinho, você nunca estará sozinho. Porque Jesus chega com a lama e aponta para a sua salvação. Então aqui é importante compreender que às vezes as lutas são com a igreja, às vezes a luta é com a família, mas tem crente aqui que a luta é só ele e Deus. E aí é que tem que saber, coragem de ir.
Porque quando Jesus passou a lama, ele disse assim: Senhor, onde é que fica? Me leva lá? Não, Jesus já tem feito na tua vida, já passou a lama nos seus olhos, já disse para onde você tem que ir. Agora tem que se, como diz aqui, foi-se e pôs-se, que ele lavou-se e voltou vendo. Tem que se levantar, tem que partir, tem que ir, colocar a mão na água, tirar a lama e o final volta vendo. Temos que ter atitude às vezes, sozinho. Nós dependemos uns dos outros, mas se não tiver os outros, tem você, tem Jesus e vai para frente. É a disposição de fazer as coisas, porque nós somos feitos para isso, para ver com olhos espirituais. Mas continuando, ponto 3, nós somos criados para ser igual a Cristo. Quando a gente não tem propósito em crer em nossa vida, a vida fica meio que sem sentido. Quando estava ministrando ali no Jardim Eterno, então terminou dois rapazes que eu nunca tinha visto na minha vida. Duas pessoas, dois homens, e um rapaz e um moço. Um deles estava um pouco embriagado, o outro estava com o olho lacrimejando, chegou assim: pastor, um deles falou assim: eu vou lá para a igreja. Eu falei: vai, a igreja de Jesus, não é minha não, mas lá sim, tem hoje, tem texto, tem quem. Aí vamos lá, eu gostei. Amém. Só que chegou um outro rapaz, chorou assim: pastor, eu até anotei um versículo que você leu, e eu peço uma coisa: eu estou sozinho nessa vida, eu estou sem força, mas Deus vai me dar força de sair dessa vida. Opa, isso aqui eu gostei. Porque esse foi o quê? Sincero, ele foi verdade e teve atitude. Eu falei: pois Jesus está pronto para lhe receber. Venha do jeito que você está, que Jesus vai transformar sua vida qualquer dia. Amém, irmão. Só que eu cometi uma pequena gafe, mas eu decorei muito bem a fisionomia dele. Mas, propósito, aquele homem foi muito sincero comigo ali naquele segundo. E aí mandou só te dizer uma coisa: até nisso a glória de Deus se manifesta. Através de um luto, Deus até proporciona que outras pessoas o encontrem em vida. Aquele homem que falou comigo estava morto, espiritual, mas ele se encontrou com Jesus e pode ter vida novamente. Sai da cegueira e encontrar a luz. A vida nada separa do amor de Jesus. O quarto ponto, que nós somos moldados para servir a Deus. Como assim, Paulo César? Se você observar, lá no versículo de número 10, diz assim, ó: diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado quê? Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Sabe o que é bonito aqui? Que este homem, eu não sei se você consegue fazer isso que eu gosto de fazer quando estou meditando na palavra do Senhor. Eu gosto de imaginar a situação como se estivesse no momento. Aquele homem, ele era o quê? Nunca viu o quê? Nada. Qual foi o maior milagre que aquele homem teve? De tudo que foi feito, qual foi o milagre que ele teve? Voltou a enxergar, foi não? Eu vou não. Ele passou a enxergar. Eu digo que não. O maior milagre, a maior bênção que esse homem foi, depois de ser curado, a primeira coisa na vida que ele viu foi o rosto de Jesus. Porque quando ele se lavou, ele olhou para o homem que o curou. Então é isso que nos interessa hoje. Quando você está com um problema, tristeza, problema na sua vida, o que você vê? Você vê o problema ou você vê aquele que é capaz de suprir, de sarar, curar e te livrar de todas as necessidades? Esse é o problema da igreja hoje. Tem pessoas, irmãos,
e eu quero que os irmãos não me levem a mal, tem pessoas que diz que está com problema. Só que quem tem um olhar espiritual diz assim, não, esse irmão não está com problema. Até porque o problema desse irmão poderia facilmente ser solucionado. Só que tem pessoas que são assim. Depois que acabou os problemas, parece que para ela não tem sentido. Porque para ela, ter problema é um sinal de estar indo com Jesus. Porque parece que gosta daquela situação de estar, sabe, precisando, clamando. Quando está em paz, parece que o negócio se acalme, aí é um problema para ela. Porque estar na prova, em algumas pessoas, é buscar Jesus. Eu não sei você, irmãos. Tinha época na minha vida que quando estava tudo bem, nem de igreja eu queria saber. Mas quando vi uma luta, eu estava nas orações, dentro das orações, sigo oração, participava da escola bíblica, dos cultos, começava a chorar. Quando as coisas estão em paz, a pessoa está tranquilo. Mas vem uma luta, parece a pessoa que é mais crente quando a luta chega. Aqui, irmãos, a nossa vida é uma prática de vida para sermos moldados. Aquele homem, ele era cego de nascença. Mas o versículo 11 mostra que ele era cego, mas ele não era inocente. Ele sabia das coisas. Ele sabia tão bem do seu milagre que o versículo 11 resume todo o capítulo da sua vida. Ele conta com detalhes que ele disse que um homem chamado Jesus foi lá, fez lodo, untou os olhos dele, mandou ele se levantar, ir lá no tanque, lavar. Eu fui, lavei e vi. Resumiu. Você sabe testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida com detalhes? Ou você sabe testemunhar o seu problema com detalhes? Tem gente que sabe contar o problema bem direitinho, mas quer te contar a vitória bem direitinho para o Senhor Jesus. Da mesma proporção que você se abate com o problema, é a pressa que o crente tem que ter ao proclamar o que Jesus tem feito na nossa vida. Se apresse para contar e testemunhar as coisas boas que estão acontecendo com você, mesmo diante das lutas. Pare de murmurar e reclamar de problema. Mesmo assim, do problema da sua vida, eu acredito que tem alguma coisa boa, não? Tem na sua vida, a sua vida não é um inferno, não é uma desgraça. A sua vida é com problemas, mas com a presença de Deus. Então você fala das coisas boas, porque você tem alguma coisa para contar do que Deus tem feito. Estou com um problema lá em casa, mas tem Jesus na minha vida. Estou passando por um problema financeiro, mas Jesus tem me sustentado. Tem enfermidade no meu corpo, mas ainda consigo andar e clamar. Conte sempre o que Jesus faz por você. Primeira vez, em primeiro lugar. As palavras de gratidão têm que ser superiores às palavras de reclamação. É isso que fez. Este homem aqui, ele narrou. O nome dele ninguém sabe, mas ele sabia o nome de Jesus de forma perfeita. E para finalizar, irmãos, nós somos feitos por uma missão. E qual a missão? Esse homem evangelizou, viu? Esse homem pregou Jesus mesmo com problemas. Aqui, irmãos, eu quero deixar 4 coisas para a igreja. Primeiro, não importa onde o Senhor provém as coisas. Não importa a forma como o Senhor provê as coisas. Aliás, não importa quando o Senhor provê. E muito menos o porquê. Quanto tempo este homem estava cego? A sua vida? Muito tempo, né? Viu como Jesus curou ele? Jesus deu algum remédio para ele? Deu alguma injeção? Passou algum óleo? Cuspe com lama. Tu viu onde Jesus curou ele? Foi no hospital? Foi numa casa de alguém? Foi na calçada? Tu viu o porquê que Jesus fez? Nem foi para beneficiar ele. Jesus curou ele para se beneficiar da glória. Então não importa onde, como, onde e porquê. O que interessa é quem está fazendo o milagre na sua vida. A sua boca só tem um nome, é Jesus.
Na sua casa só tem um nome, Jesus. Para os seus filhos só tem um nome, Jesus. Não é problema, não é cegueira, é milagre, é cura, é renovação. Uma fé que não falha na hora da provação é uma fé que agrada a Deus. E aí nas horas das provações, no final de tudo, sempre haverá a glória de Deus na sua vida. E aí o Paulo pergunta: quanto tempo eu vou permanecer na cegueira? Eu não sei. Há quanto tempo eu vou ter que ficar sentado cego? Não sei. Quando é que Jesus vai chegar? Eu também não sei. E como ele vai fazer? Muito menos. Uma coisa eu sei: este cego esperou. E ele esperou. Mas chegou. E quando ele chegou, ele viu, ele falou, ele testemunhou, e a sua história até hoje está contada para nós aprendermos. Não importa quando, onde, como e por quê. Só depende de quem. A quem você está vivendo. Então hoje aqui na igreja, e a partir de hoje, daqui para frente, quando você sentar nesse banco, não é a Bela Vista, não é a congregação, não é o dirigente, não é nada, meu irmão. Tempo cai, ou vai ser cair, vai levantar, vida se transforma, dirigente muda, nem fazia chover e Deus confirmou com a chuva ontem e hoje. Não, é quem na sua vida, quem te anima, quem que te restaura todo santo dia. Aliás, o Tiagão cantou aqui: renova-me. As nossas forças são renovadas. E a renovação que o Tiago cantou foi confirmada na mensagem da Quecinha: subirão como águias, voarão como águias, subirão e não vai se fatigar. Renovação do Espírito. A renovação do Espírito não é igreja, não é crente, não é templo, é uma pessoa, é Jesus. E é isso que está faltando na sua vida. Talvez você está aqui tanto tempo na igreja e está cego ainda. Talvez você esteja na igreja e está cego. Mas o homem do milagre chegou para tirar a cegueira dos seus olhos. Então, assim, se tem uma enfermidade que está perto de você, enfermidade em você ou em alguém, ela não pode ser a inspiração da tua tristeza. Se a ausência financeira está causando tristeza, não pode ser a inspiração para a sua tristeza. Se a ausência de pessoas é motivo da tua tristeza, não pode ser. Nenhuma dessas coisas pode ser motivo da sua tristeza, do seu abatimento. Não pode. Você não pode ser uma pessoa que se entrega ao problema. Um crente se entrega na pessoa de Jesus. O seu propósito da sua vida é Jesus e mais nada. Amém? Deixa eu orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Orar para que Deus, ou para aqueles a quem precisa de uma restauração. Eu vou orar e já encerrar o nosso trabalho. Aqui de pé. Eu quero orar por você. Eu quero chamar a irmã Dulce aqui para frente, minha santa. Eu quero a nossa amada irmã vem aqui. Quero orar por ela. A irmã que sempre também vai vir para cá para orar por ela também. Se tem alguém entre nós que precisa de uma oração, venha, sai desse lugar. Eu quero orar por você. Se alguém precisa de algo especial na sua vida, eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém que precisa de uma cura, de uma renovação de ânimo, se alguém precisa apresentar uma causa, eu quero orar por você. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar todas as pessoas. E se você precisa e ficou no seu lugarzinho, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai da glória, Deus de toda honra, de todo louvor e de todo poder. Deus, aqui esta passagem tem me ensinado e me ensinou que todos nós temos algo a compartilhar contigo, uma intimidade contigo, porque algo aflige as nossas vidas.
é uma enfermidade, é uma situação com um parente nosso, com alguém da nossa família, é uma situação financeira, é uma situação emocional, ou é alguma coisa, Pai, que tem nos trazido uma cegueira e que tem impedido de olhar para você, de conhecer você, de sentir você. Mas o Senhor, o teu Espírito Santo está aqui nessa noite, visitando o teu povo, falando contigo, se aproximando e dizendo agora o que tu deves fazer, tocando nos seus olhos, na sua mente, no seu coração, na sua alma, na sua vida, na sua família, no seu emocional, no seu familiar, no seu financeiro. O Espírito Santo visita e toca em você. Ele coloca um lodo para retirar a cegueira e renovar a sua fé, renovar a sua aliança, mandar você se levantar e se lavar, uma nova vida. Jesus está apresentando para mim e para você. Assim como tivemos pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo renovadas, pessoas que estão completando mais um ano de vida, e a tua filha, Pai, que passa por um luto, mas que nós vemos que ela é o exemplo de força, porque somente tu, Pai, somente Jesus é que está dando força para a tua serva. Deus eterno, estes problemas não são paios, não são capazes de diminuir o teu filho, calar o teu filho, desanimar o teu filho. Não, a boca do teu filho clamará ainda mais alto, falará mais alto o teu santo nome, vai fortalecer a tua fé, não deixar que o problema leve para baixo, mas que o clamor te leve para o alto. Deus, a tua filha, ela está nesta noite, Pai, se apresentando a ti. O teu filho se apresenta a ti com um problema, entregando nas tuas mãos, no teu altar, sabendo que tu vem até com um lodo, coloca na cegueira e tudo volta a enxergar. Deus, renova o propósito da tua igreja. A todos aqui que precisam, Pai, de uma cura, que sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que precisam restaurar a sua alegria, Pai, renova a alegria da tua filha. Aqueles que precisam de um clamor e de um socorro, o Senhor é o Deus do trabalho e está fazendo coisas grandes. Renova os propósitos da tua igreja, Pai. Assim, Pai, nesta noite, só tenho a te agradecer por tudo. Assim, Pai, muito obrigado pelo teu povo, pela semana que está chegando. E assim, Jesus amado, assim te entregamos a vida de cada um deles. Pai eterno, muito obrigado. Assim, nesta noite, eu te agradeço por tudo. E pela glória do teu santo nome, quem estiver cego voltará a enxergar. A nova fé será restaurada na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Permaneça rapidamente, meus irmãos. Só para dar os últimos avisos importantes, Léo, rapidinho, posso só ir o relatório? Eu quero que os irmãos fiquem atentos. Essa próxima semana, ela vai ser uma semana normal, até domingo, até o 29. Por quê? Porque depois nós vamos ver que as outras semanas vão ser um pouco diferentes para o mês de julho. Terça-feira é a nossa oração e ensaio. Quinta-feira é Santa Ceia. Por favor, não falte. A igreja eu tenho visto que muitos irmãos têm se ausentado, a não ser que tenha algum trabalho, alguma coisa, mas não falte. Quinta-feira a nossa Santa Ceia. Sábado, a nossa consagração. Domingo a nossa CBD, estamos encerrando o trimestre. E domingo à noite o nosso culto público. Aviso importante: mais rapidamente procure o irmão Luciano, aqueles irmãos que vão se batizar e que ainda não entregaram a documentação, porque nós temos 4 candidatos para o batismo. Eram 5, mas são 4. A quinta pessoa vai ser no final do ano. 4 para o batismo, então mais rápido vai poder fazer, realizando essa parte burocrática. Tá certo? Final do culto nós temos ali um lanche para a igreja e nós vamos encerrar abençoando o teu povo. Antes de mais nada, antes da bênção, né? Só que, além do Levi, quem mais completou mais um ano de vida essa semana? Quem mais? O Renatinho, esses dias. Quem mais? Amanda, foi?
a Amandinha, Amanda, o Renato, o Levi, o Luciano, que ficou calado aqui com essa cara dele, né? Essa cara, ele ficou todo desconfiado, nem falou nada. O Luciano, a Cecília que está em casa, a Cecília, o Luciano, o Renato, a Levi, quem mais? A irmã Joana, Carona, fez 30 anos, ainda novinha. Joana, Luciano, Renatinho, Levi, Amanda, Cecília. Eita, meu pai do céu. Quem? Ah, vem pra cá, hein? Amanda, Irmandina também, não é, Irmandina? Foi? Foi, não? Foi a Irmandina. Vem, a Irmandina também. Eu aproveite, olha, se apresente mesmo, fiz aniversário. Vai que aparece uma bênção. Eu vou dar a bênção, vou botar aqui os parabéns. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos os enfermos, nossa amada irmã Dulce, restaurando a sua fé e a sua vida, a todos os visitantes e a todos aqueles que têm um propósito desde agora e para sempre, e quem crê no propósito de Deus para a sua vida e que Deus está lhe dando vitória, diga amém. A paz dos seus irmãos, parabéns. Bem. Esse momento nos salva, glória e parabéns. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Na vinda do Senhor.